Meu nome é Bruno Luiz Ferreira, né, do curso de Data, sou o primeiro semestre, o algoritmo e conceitos de lógica, e resolvi gravar esse outro vídeo um pouco mais detalhado, um pouco mais, né, no todo, tudo o que eu dei, o método, metodologias, ideias, né, as definições de categoria, definição dos dados, definição das categorias extra, as funções auxiliares, o loop principal, a execução das linhas da matriz, né. Resolvi gravar esse vídeo porque eu gastei um bom tempo para desenvolver, né? Estou iniciando, gastei um bom tempo para desenvolver. A ideia inicial nunca foi nada perto disso aqui, né? O projeto inicial nunca foi nada perto disso aqui. Eu gostei bastante do resultado do meu trabalho. Então, sim, eu gostaria de falar um pouco mais. Então, eu iniciei aqui, né, com um vetor de uma lista de categorias, né, com determinados tópicos. O meu chatbot é de curiosidades, né? Resolvi sair um pouco da ideia, como a ideia era livre. Pensei, todo mundo vai querer fazer com resolução de problema, eu vou tentar fazer uma coisa mais diferente, né? Não é um chatbot para resolução de problemas, para atendimento do cliente, não. É um chatbot direcionado a alunos, né? Alunos ou usuários que têm um interesse em assuntos diversificados, né? Futuramente posso alterar esse algoritmo para dentro de ciência ter vários assuntos diferentes, né? Mas por enquanto, inicialmente é só um assunto cada um, né? Após esse vetor aqui, né? Eu criei a minha matriz, as minhas duplas com 3 linhas, né? Cada coluna do meu vetor aqui, vetor ciências, tem a coluna dele, né? Que é esse aqui. Iniciei com chaves, né? Os dados. Abri chaves, fechei chaves e comecei a inserir as linhas de cada coluna dentro, né? Separados por parênteses, perdão. Por parênteses. Abri colchetes aqui, fui separando por parênteses. A primeira linha será escrita lá, vai ser essa, curiosidade sobre o cérebro humano, separado por vírgula, né? O que define a separação de uma linha da outra é essa vírgula aqui, né? No caso, a segunda linha já é todo esse volume aqui, que é mais um detalhamento da curiosidade, né? E a terceira linha é o link, caso o usuário decida interagir mais com o assunto, gostou do assunto e quer saber mais, aí ele entra na linha do link, né? E esse processo foi repetido em todas as colunas, né? Em todas as colunas, linha por linha, separado direitinho, né? Até o final aqui, até a coluna 10, que vai a minha matriz, e a última coluna aqui, que seria do último item encerrar lá, é uma coluna separada, né? Ela só vai ser apresentada, essa coluna aqui, esse material só vai ser apresentado ao aluno, ao usuário, quando ele decidir sair do meu programa, quando ele decidir sair do chatbot, né? Como o conceito do meu chat é prender o aluno, é querer ensinar, né? Fazer ele buscar mais conhecimento, interessar nos assuntos e não apenas resolver um problema e sair fora logo, né, eu decidi colocar mais esse assuntinho extra aqui, mesmo após o usuário querendo sair, querendo fechar a execução do algoritmo, né? Que eu criei, podemos dizer assim, que uma matriz de uma coluna com 3 linhas. Ela é separada da principal, né? Mas respeitando o mesmo processo. Chaves não, colchetes, parênteses, né? E linhas separadas por vírgulas, né? A função para mostrar a curiosidade extra, né, é essa aqui, né? Caso, né, def seja executado lá embaixo, né? Só executa quando é chamado pelo nome, no caso. Caso apareça, caso seja executado a linha 11, né, mostrar comunidade A, no caso, esse mostrar comunidade A é referente ao 11, né, ao sim, a posição verdadeira, né, do 11.
ele vai mostrar o que está lá dentro, né? De curiosidade, detalhamento e link de uma vez só. E eu enumerei ela de zero, né? É a única matriz, né? A matriz de uma coluna e linhas enumerado com zeros. A próxima, todas as outras começam de um. Eu deixei especificado lá embaixo. Né? É um print, vai escrever. Esse Nzinho aqui é para quebrar uma linha, né? Pular uma linha no caso, né? E vão ser o caractere igual vezes 70 vezes. Em vez de eu escrever uma linha aqui igual até lá, não, eu resolvi multiplicar ele por 70, né? Aprendi essa técnica assistindo videoaulas no YouTube. Né? Print a listinha. No caso, isso aqui, a maioria das apresentações, na verdade, todas as apresentações do meu chat vai ter essa separação, mas por causa da estética, né? Mais estética mesmo da visualização, ficar bem distribuído, bem interessante, né? A categoria inicial, né? Depois vai ser impresso a curiosidade, né? Curiosidade, outra linha, né? É, o detalhamento e aqui o link, né? Todos eles separados por essas linhas aí. Função para calcular IMC, essa função aqui, ela ficou um pouco grande, porque eu estava tendo um pouco de dificuldade de inserir o dado corretamente, né? Aí eu assisti umas vídeos aulas, né, bem interessante, e eu acho até que ficou um pouco bem complicado isso aqui para dentro do meu algoritmo, no caso. Por quê? Porque eu embuti, né, no caso dois, porque é um para a altura e o outro para o peso, né? Eu coloquei é, dois loopings. Coloquei dois loopings dentro de um if, né? De um se. Ah, no caso aqui o cálculo do MC, né? Caso verdade, né? Peso, né? A variável peso aqui. Caso verdade, o peso. Input, né? Input, né? Escreva. Achei interessante que o input aqui significa ter o nome de duas variáveis do pseudocódigo, né? Que é escreva, dois comandos, na verdade. Escreva e leia. Ele é com praticamente os dois embutidos em um só. Então, escreva e leia já ao mesmo tempo, né? A informação do peso. Exemplo, 70,5. Ou se digitar inteiro, se for um peso inteiro, por exemplo, 100 quilos, não precisa digitar o ponto, né? Esse strip aqui, com perdão até na pronúncia, é, ele significa, ele tem uma função atribuída de retirar espaços entre, no começo e no final do valor, né? Para evitar erro, evitar quebrar o código, né? E a linha de verificação, try, né? Aqui inicia a minha linha, a linha de verificação. Mesmo que dê erro, ele vai continuar executando, né? Ó, só que assim, aqui eu coloquei dois requisitos no peso, né? Eu acho que um peso abaixo de 20 quilos não é interessante, porque vai dar muito baixo, e uma altura acima de 3 metros também não é interessante, porque vai desconfigurar todo o cálculo, né? Então, assim, eu coloquei limites de acima de 20 quilos e abaixo de 300, né? Caso esse não esteja dentro disso aqui, né? Ele vai ele vai começar as mensagens de erro, né? Caso não esteja dentro daquilo ali, peso inválido, né? Digite de 20 a 300 quilos, né? E ele vai dar outra mensagem, né? Entrada inválida, digite apenas números, né? Esse valor E aqui, esse certo valor E é para permitir o cliente de escrever novamente, né? Vai aparecer um looping ali, enquanto ele não digitar um peso válido, não vai passar para a altura, né? E todo esse mesmo processo aqui na altura.
Só aqui, ó, que eu decidi pôr isso daqui, por quê? Porque algumas pessoas sempre, sei lá, elas associam altura com vírgula, né? E pro cálculo não der errado, eu coloquei o replace para todo ponto ou vírgula virar ponto. Tudo que digitar vai virar ponto, né? Então a altura, né? Float altura. Se abaixo de meio metro ou acima de 2,5 metros, eu até peço perdão na correção aqui é quilos, né? Abaixo de 20 quilos, eu acho que eu falei a altura. É abaixo de 20 quilos e aqui acima de 300 quilos ele vai pedir para digitar outro valor. E aqui também o replace é para transformar o ponto. E aqui também, ó, é meio metro, né? De meio metro para cima ou de 2,5 metros para baixo, né? Ele vai funcionar. Caso não, pare, né? E se não, imprime também mesma, as mesmas mensagens. Também em looping, só vai ir para frente quando digitar um valor correto. Dentro da categoria saúde, né, a saúde eu foquei em IMC, eu até aproveitei um cálculo na atividade de algoritmo, tem uma primeira atividade é criar um algoritmo para IMC, né? Eu até aproveitei a ideia e coloquei aqui que IMC é peso, IMC é igual peso dividido por altura, vezes 2, né, ao quadrado. É ao quadrado, tá? Escreva, né? Seu IMC é IMC 2Fs. Esse aqui é um cálculo bem simplesinho, equivale ao esse 2Fs aqui, esse 2Fs aqui, né? Eu pesquisando na internet, ele equivale ao 2.0.2 lá no pseudocódigo, né? Para quê? Para informar sempre duas casas decimais só, no máximo, entendeu? Uma ou duas casas decimais no máximo. Então aqui, essa aqui é uma tabela fixa. Não, perdão. Esse aqui é o cálculo para decidir em qual que vai ficar, né? Essa aqui é a tabela fixa, ó. Essa é a tabela fixa que vai ser impressa, independentemente do resultado, ela vai ser impressa abaixo para a pessoa ter a orientação aqui, né? Então, caso o IMC seja menor do que 18,5, ele vai imprimir a primeira mensagem. Caso seja menor do que 25, ele vai imprimir mensagem. Se não, ele vai imprimir sobrepeso do 30, do 35, do 40 e assim por diante, né? E aqui ele vai imprimir junto à tabela fixa, igual eu disse. Aqui a gente começa o looping principal, né? O sistema principal, que vai fazer tudo funcionar, né? Enquanto verdade. Escreva o chatbot, o texto, o título, né? Ah, os Nzinhos para pular uma linha, como eu disse, escreva menu de categoria. E aqui, para. Essa, se eu não me engano, o nome é interator, né? No pseudocódigo, eu lembro do professor falar que é interator. É uma variável i, ela pode atribuir vários valores, né? Categorias em enumerate. O enumerate é a função que vai transformar as minhas categorias em números, que esse i vai tomar a forma de número, né? As posições. A categoria começa a partir do número 1, né? Porque a número 0 eu atribuí lá a categoria extra, certo? Então escreva. Esse Fzinho aqui, né, é para ele escrever, né, ele analisar antes de escrever e escrever somente a informação que está dentro de chaves, né? Antes de escrever, ele vai pegar só os valores que está dentro de chaves e imprimir ele na tela, né? Escolha input, digite o número da sua escolha, né? E strip para tirar os espaços. Então, a linha de teste, né, da primeira pergunta. É, se agora essa conjunção aqui, ó, not is digit or int length. Traduzindo, vai ficar se, né, não, esse is digit aqui é para mim poder receber apenas números, né? Apenas alfanuméricos. Então, se não alfanumérico, se a escolha não for um alfanumérico, né? Um número, né? Ou
se a escolha do número for menor do que 1, né? Tiver fora do 1, né? Tiver fora do 1, se ele não for 1, ou se a escolha, né, não estiver dentro do número de categorias, né, das categorias colocadas, no caso do 1 até o 11, vai escrever opção inválida, tente novamente, né? E vai aparecer novamente a mensagem para ele. Escolha. Comando caso o usuário resolva sair do chat, né? Se escolha estiver aqui, né, dentro da categoria, no caso se ela for a 11 aqui agora, dentro da categoria mostrar, você quer mesmo sair? Mas eu tenho uma super curiosidade, né? Aqui, para tirar espaço, aqui esse lower é para diminuir é para botar no minúsculo, né? Para transformar em minúsculo qualquer letra digitada. Por quê? Porque eu atribuí valor sim minúsculo em todos, né? Os meus caracteres são todos minúsculos. E aqui eu resolvi colocar. Então, se vai digitar, vai aparecer minúsculo. Tanto faz se tiver maiúsculo, caps lock estiver ligado, vai sair minúsculo pro algoritmo. Se mostrar sim, mostrar comunidade A, né? Que lá aquela submatriz lá de uma coluna e 3 linhas só, isoladinha lá. Confirmar se quer mesmo, né? Aqui agora confirma, confirmar input. Depois dessa super curiosidade, você ainda deseja sair, né? Os mesmos códigos lá para tirar espaço e botar minúsculo. Se continuar sim, print, encerrando chatbot até logo, né? Aqui, caso seja fim, fecha o programa, break. Se não, se o resultado for diferente, ele vai pular o break e vai aqui, ó. Se não, continue. Aí ele vai voltar lá no while true, né? A execução das linhas da matrix. Aqui agora que é o negócio, o resultado de todo esse processo, né? Mais aqui os códigos de estética que eu falei lá no começo, né? Os iguaizinhos. Na primeira linha, você escolheu categoria, né? Categoria, o número lá que está interagindo com o izinho lá e o enumerate, né? A partir de 1. Print, curiosidades, curiosidade, né? Escreva curiosidades dentro de chaves. Vai escrever só o nome da curiosidade, né? Você escolheu o nome da curiosidade, né? Print 70 vezes o igual. Gostaria de saber mais? Essa é a segunda pergunta, né? Gostaria de saber mais? Depois dessa resposta, já embaixo da resposta da primeira curiosidade, né? Gostaria de saber mais? É onde vai cair agora o detalhamento, né? O saber mais, que é o detalhamento. Input, quer saber mais sobre isso? Sim, né? Então vai cair o detalhamento, também separado esteticamente por esse tracinho. O primeiro é igual, o segundo é tracinho e o último é maisinho, tá vendo? O link é maisinho. Então, se categoria, escolha saúde, né? Aí, esse pedacinho aqui é para saúde MC, onde ele vai executar lá aquela tabelinha de MC, né? Cálculo, input. Quer calcular seu MC? Se sim, ele vai dar a fórmula do cálculo do MC, né? Se não, ele vai perguntar se quer sair ou voltar pro se quer sair ou voltar pro... Não, se não, ele vai perguntar se você quer o link. Mesmo se você negar, e aí ele vai te perguntar se quer o link. Quer o link? Ver link? Se sim, ele vai te mostrar o link. E após vai perguntar se você quer né, uma nova pesquisa ou não, né? Uma nova categoria ou não. Se sim, ele vai repetir lá em cima o continue enquanto verdade lá em cima, né? Ou nova igual encerrar, né? Ou se for igual encerrar, ele vai o quê? Mostrar input, não, você quer mesmo sair, mas eu tenho uma super curiosidade, que é onde ele vai imprimir, né? Se sim, se quer ver a curiosidade, ele vai mostrar lá a curiosidade, né? Se não, depois dessa super curiosidade, você ainda deseja sair, ainda tem uma frase antes de confirmação mesmo. Depois, você mesmo deseja sair, se confirmar sim, né? Encerrando chatbot e break. Caso não, se não, né? Ele continua aonde? Lá em cima de novo. E é esse aí o meu chatbot.
Foram incríveis 3 dias de muita mudança, né? Vou que curiosidade 6, ela escolha o número digite o número da sua escolha, curiosidade 6 de saúde, né? Você escolheu saúde, IMC, o índice de massa corporal é usado para avaliar uma pessoa está por saúde. Quer mais sobre o assunto? Sim. Ó, sim. O IMC relaciona peso. Olha aqui, ó. O IMC relaciona peso e altura, ajudando a identificar risco de doença e permite classificação em abaixo do peso, normal, sobrepeso ou obesidade. Não diferencia massa muscular de gordura, mas é útil para a prevenção. Manter o IMC adequado depende de hábitos saudáveis e acompanhamento. Quer calcular o seu IMC? Sim, quero calcular meu IMC. Não. Digite seu peso em quilos, né? Eu posso digitar 80,3, que vai dar certo, como eu posso digitar 100 quilos também, ó, um número inteiro, né? Ele vai interpretar, lá ele vai interpretar assim, mas não, eu não tenho necessidade de digitar assim, né? E digite a sua altura, 1,88, né? 1,88. Então, o meu MC é de 28,9, né? Classificação sobrepeso. Vamos ver lá, 28,9, eu estou realmente sobrepeso. Dicas, né? Atividade física e dieta equilibrada. Quer acessar um link confiável para pesquisar mais sobre o assunto? Sim, quero. Sim. Tá vendo? Ele dá aqui o link, né? E deseja fazer uma pergunta, deseja fazer uma nova pergunta ou encerrar o chatbot, né? Se eu digitar nova pergunta, nova, ele vai voltar lá no início do link, no início do chatbot, com as categorias de novo. Se eu desejar encerrar, mesmo aqui dentro de uma curiosidade, se eu desejar encerrar, ele vai perguntar se eu quero mesmo sair. Você quer mesmo sair? Mas eu tenho uma super curiosidade secreta sobre comunidade IA em Goiás. E talvez isso aqui prenda por mais tempo o meu usuário, o meu estudante, né, no caso. Quer mesmo? Sim, quero sair. Não, quer ver, né? Sim, eu quero ver. Aí ele vai mostrar toda lá a curiosidade de IA, né? Depois dessa super curiosidade, você ainda deseja sair? Se sim, vai sair. Se não, não, né? Ele volta de novo, chatbot curiosidade. Entendeu? Muito obrigado pela paciência até aqui. Igual eu falei, eu decidi gravar esse vídeo porque, cara,